Nossa, é super complexo o assunto. E quando a gente vê, para quem está nos escutando que está em casa, né, quais são os sintomas principais? Porque normalmente a gente não faz um check-up de fígado, né? A gente precisa sentir algo para ir para um médico para ele nos direcionar. Quais são os principais O sintomas? grande problema da maioria das doenças hepáticas é que elas são assintomáticas em longos tempos iniciais da doença. Então, vou dar o exemplo da hepatite C. Historicamente, a hepatite C é a principal causa de cirrose, transplante de fígado e perda do fígado transplantado, perda do enxerto. Felizmente, isso tem mudado pelo surgimento dos novos medicamentos que eu comentei, mas Uhum. historicamente é a principal causa. A hepatite C leva até 20, 30 anos para deixar o paciente cirrótico. Então, é um tempo muito longo. Assim como a estatose também pode levar anos para que o Uhum. paciente evolua com cirrose instalada. Como essas doenças costumam ser assintomáticas, muitas vezes não há nenhum Hum. sinal de alarme que Nossa. faça o paciente suspeitar e buscar atendimento. Quando os sintomas são presentes, eles podem ser inespecíficos, como astenia, cansaço, em caso de doenças que promovem aumento do volume hepático, uma sensação de peso ao lado direito do abdômen, mas sintomas que muitas vezes o paciente não Tá. percebe e não busca atendimento. Por outro lado, nos casos em que a cirrose já está instalada e o paciente já tem sinais de disfunção hepática, os sintomas ocorrem de forma muito mais exuberante. Ascite, icterícia, hemorragia digestiva, Hum. perda de peso, perda de massa muscular, Mas aí já está num cenário muito mais muitas vezes grave. num cenário mais grave. Então, é importante reforçar que pacientes que têm um aumento de risco de terem alguma doença hepática devem fazer exames regulares, Hum. aumento de enzimas hepáticas em exames de sangue realizados de rotina, ou achado de estatose no ultrassom realizado de rotina ou por outra causa, deve ser levado em consideração e esse paciente deve ser Uhum. adequadamente avaliado. E aí, normalmente, então, o paciente ele é encaminhado por um clínico geral, por algum médico da família que faz o acompanhamento? É muito comum que o hepatologista receba pacientes que coletaram exames de rotina ou num pronto-socorro por outra causa, que viu aumento de transaminases, no caso a TJ e TGP, que é um indício laboratorial que aquele fígado está inflamado. Isso deve gerar uma investigação de causas que podem estar causando essa inflamação, a fim de que o problema seja identificado e adequadamente tratado. Uhum. É muito alto o número de transplantes de fígados? Por exemplo, aqui em Brasília, no ano de 2025, pela nossa equipe, foram realizados 140 procedimentos de transplante hepático. Então, é um número bastante expressivo. De forma geral, no mundo, a mortalidade em lista ainda é significativa, porque para o transplante acontecer, ele precisa da doação. A grande maioria dos casos de transplantes em pacientes adultos é realizada com doadores falecidos, ou seja, Uhum. pessoas que tiveram morte encefálica. Ainda há uma escassez importante de doadores, e isso impacta em aumento de mortalidade de pacientes em lista, ou seja, Hum. ocorre situações em que não há enxerto para todos que estão precisando. Então, além da gente atuar em causas preventivas de doenças hepáticas, para que o paciente não venha a precisar de um transplante, é preciso conscientizar a população acerca da importância da doação. O transplante, ele é o único procedimento que começa e termina na sociedade, porque não importa o quão avançados sejam as melhorias de técnicas cirúrgicas, de cuidado com o paciente, ele só vai ocorrer se acontecer a doação. Uhum. Então, toda essa evolução que você comentou na medicina, dos medicamentos para hepatite C, eles estão ajudando, esses medicamentos estão ajudando a ter um retrocesso ali da doença para não precisar de um transplante. Isso, exatamente. Mas existe uma gama de pacientes muito grande que, apesar do tratamento adequado, irão precisar de transplante. Além disso, muitos pacientes descobrem a doença no momento que, mesmo o tratamento adequadamente realizado, não é capaz de fazer com que aquele paciente não tenha indicação de Ah, transplante. entendi. O transplante teve início na década de 60. O primeiro transplante de fígado realizado no mundo com sucesso ocorreu em 1967. E a partir da década de 80, ele se popularizou e começou a ser feito em mais locais. Atualmente, ele é bastante realizado. Ele é um procedimento seguro, muito estudado, feito por cirurgiões extremamente habilidosos que estudam muitos anos
para que esse procedimento seja feito com sucesso. Uhum. É uma grande cirurgia abdominal e é um procedimento cirúrgico extremamente complexo que exige um treinamento do cirurgião que realiza de muitos anos para que o procedimento seja feito com sucesso. Ao mesmo tempo que houve um avanço nas técnicas cirúrgicas, nos últimos anos houve um avanço também em outras questões, nas soluções de preservação, ou seja, no líquido em que o fígado é preservado, do momento em que ele é retirado do doador até o momento que ele é implantado no receptor, dos cuidados no pós-operatório da UTI. Então, o paciente que sai do transplante, ele fica os primeiros dias sob os cuidados da equipe da terapia intensiva, e houve também grandes revoluções no manejo dos pacientes de terapia intensiva e transplantados nos últimos anos. Nas drogas imunossupressoras, então, quando a gente compara os medicamentos imunossupressores utilizados no início, na década de 70, hoje os medicamentos imunossupressores, que são dos anos de 90 e 2000, são muito mais avançados e promovem com muito mais eficácia prevenção e tratamento de rejeição, cursando assim com menor perda do enxerto por conta de rejeição. Uhum. Então, ocorreu avanço em todas essas áreas que impactam no sucesso do transplante, como é visto atualmente hoje em dia. E qual seria essa taxa de sucesso? Então, idealmente, no primeiro ano de transplante, é esperado que ocorra uma taxa de sucesso acima de 85%, 90%, e a partir de 5 anos de transplante, de mais de 70%. Interessante. Doutora, pelo que eu entendi da sua fala, a doença hepática ela precisa de um tempo para evoluir, né? Qual que é essa faixa etária? A partir de qual idade que ela normalmente começa a aparecer? O tempo de evolução vai variar de cada doença. Então, eu dei o exemplo da hepatite C, que poderia levar muitos anos para que o fígado ficasse cirrótico. Mas isso não se aplica a todas as doenças e nem a todas as faixas etárias. Então, por exemplo, na hepatologia, na faixa etária pediátrica, existem doenças que com a criança com meses já tem cirrose, já tem indicação de transplante, que é o caso da atresia de vias biliares, que é uma má formação congênita dos canaizinhos da bile, em que o bebê pode precisar de transplante, às vezes com 2, 3 meses de vida. Nesse caso, o mais comum é que a doação seja de uma pessoa viva, então é um transplante intervivos, que chama. Muitas vezes o pai ou a mãe doa um lobo hepático, ou seja, um segmento do fígado para aquela criança. Mas isso é extremamente variável. Por exemplo, a hepatite autoimune é uma doença que acomete pacientes jovens. Esses pacientes, uma vez diagnosticados, eles devem ser tratados com medicamentos imunossupressores. Então, se esse medicamento não está adequadamente, o uso não está adequado, se o paciente falha no uso, é descrito que eles podem se rotizar em tempos curtos, como 2 a 3 anos. Então, o tempo de evolução vai variar da doença, da gravidade, e pode acometer todas as faixas etárias. E essa que você comentou, a doença autoimune, ela tem alguma causa conhecida? Doenças autoimunes, em geral, são causadas pelo ataque do nosso próprio sistema imunológico a órgãos do nosso corpo. Então, existe uma predisposição genética, em algum momento isso é ativado. Por exemplo, após uma infecção viral. No caso da hepatite autoimune, o nosso sistema imunológico, ele reconhece o nosso próprio fígado nativo como um agente estranho e ataca as células do nosso fígado. Por isso que o tratamento é feito com agentes imunossupressores. Eu vou puxar esse gancho para falar também sobre a rejeição que ocorre no período pós-transplante. Então, nosso sistema imunológico, ele é feito para reconhecer, idealmente, o que é do nosso corpo e o que é estranho ao nosso corpo, e atacar essas proteínas que são estranhas ao nosso corpo. Por que isso acontece? Para que a gente possa se defender de agressões externas, como infecção por vírus, bactérias, parasitas, enfim. Depois do transplante, em que o paciente recebe um fígado de outra pessoa, se não for feito o uso de medicamentos imunossupressores, o nosso sistema imunológico vai reconhecer aquele órgão transplantado como estranho e vai atacá-lo, que isso é a gênese da rejeição. Felizmente, com o advento de novas drogas imunossupressoras, conforme eu comentei que nos últimos anos surgiram, hoje é possível prevenir, diagnosticar e tratar adequadamente a rejeição, para que isso impacte o mínimo possível a sobrevida do enxerto a longo prazo. Perfeito. E quando a gente fala dessa compatibilidade,
para o transplante? Qual que é o trabalho que é feito? A compatibilidade para o transplante de fígado é extremamente simples. É tipo sanguíneo e tamanho da cavidade abdominal. Então, a lista no Brasil ela é organizada por macro-regiões e por tipo sanguíneo. Então, cada paciente concorre com o seu tipo sanguíneo. E o cirurgião avalia qual é o peso mínimo e máximo permitido do doador para cada paciente em questão, pois o fígado tem que ser adequado ao volume corporal do paciente que vai receber. Todo esse sistema de doações é organizado pelo Sistema Nacional de Transplantes e é um exemplo de coisas que funcionam adequadamente aqui no Brasil. Então, é um sistema para a gente realmente se orgulhar. Muito legal. É muito lindo o trabalho que vocês fazem mesmo.